Um tema complexo e cada vez mais polêmico no meio ufológico. As abduções de humanos por extraterrestres. A questão da inserção de implantes ou chips em abduzidos supostamente por ação de alienígenas. Como se sabe, as abduções realizadas por seres extraterrestres são um fenômeno complexo e muito peculiar. Para céticos, jornalistas e público em geral, é difícil acreditar que sequestros alienígenas tenham base na realidade física do dia a dia. Sobre aliens entrando nos quartos de suas vítimas pelas paredes e levando-as através de janelas fechadas para as naves estacionadas do lado de fora, são questões controversas até mesmo para pesquisadores com a mente mais aberta. Entretanto, os estudiosos têm mostrado que tais fenômenos não podem ser explicados como alucinação psicológica ou ilusão de massa. As décadas de pesquisa sobre as abduções trouxeram muitas respostas para o fenômeno UFO, mas também muitas perguntas novas. Considerado de longe o aspecto mais complexo, controverso e delicado da ufologia, as abduções estão longe de ter uma resposta. Como tudo começou não sabemos, e como vai acabar, muito menos. Mas temos que encarar esse fenômeno de frente e começar a pensar seriamente o que fazer a respeito. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Houston, Texas, dezembro de 1992. 8 membros da rede OVNI de Houston reportam separadamente terem sido abduzidos em uma das maiores abduções de massa da história. Daryl Sims, ex-agente da inteligência americana, conduziu as investigações preliminares e relata que as pessoas eram independentes entre si. Para sua surpresa, vieram contando exatamente a mesma história. A mesma nave, as mesmas entidades, contaram coisas em comum em detalhes. Alguns nem se conheciam muito bem, mas todos descreveram que foram levados por uma pequena nave e uma pequena entidade, e que a entidade as levou a uma nave maior. Após pesquisar várias aparições de OVNIs que foram reportadas da noite do incidente, Sims fez uma descoberta chocante. Alguém no Japão tinha filmado a Lua nessa hora e filmou uma enorme aeronave que deixou uma sombra na superfície da Lua ao passar por ela. Isso na mesma hora da abdução em massa. Era a confirmação de que se precisava. Pesquisadores de OVNIs que acompanharam o caso acham que os detalhes que recolheram no evento podem esclarecer os fenômenos das abduções e talvez descubram algumas pistas para entenderem um plano extraterrestre. Uma das pessoas abduzida viu uma espécie de mapa na parede. O mapa que essa pessoa viu indicava cerca de 6.000 anos de envolvimento alienígena com a humanidade e estava na última parte do mapa. Faltavam cerca de 100 anos. O que deduzimos pelas informações do abduzido é que esse experimento, seja qual for, está quase no fim. Após ver o mapa, um dos abduzidos foi levado a um gigantesco saguão em outra parte da nave. Era uma sala de tamanho enorme e viu uma coleção como se fosse um museu de coisas coletadas. Parece que colheram espécies, animais, pessoas, todo tipo de coisa, que parecia não estarem mortos e sim em um estado de animação suspensa, o que explicaria o fato de algumas pessoas desaparecerem e nunca mais voltarem de evento de abdução. Será que os relatos de abdução em massa de Houston esclarecem a agenda extraterrestre? E se for assim, será que as histórias de desaparecidos em massa na história são fantasias ou parte de um programa de coleta de seres humanos e espécies da Terra? E com que propósito? Talvez as abduções não aconteçam por razões aleatórias. As amostras podem estar sendo coletadas para que a semente humana seja preservada de um improvável evento de catástrofe ecológica global que varra a vida humana como conhecemos hoje na face da Terra. No Oceano Pacífico, em 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines, que ia de Kuala Lumpur a Pequim, desaparece misteriosamente dos radares sobre águas vietnamitas, sem nenhum sinal de problemas. O avião desapareceu por completo com 12 tripulantes e 227 passageiros a bordo. Após uma das maiores e mais caras buscas empreendidas na história, nenhum destroço foi encontrado. Há muitas teorias sobre o que aconteceu com o avião, inclusive a possibilidade de envolvimento extraterrestre.
No mundo inteiro se ouve histórias de gente misteriosamente desaparecida. O Triângulo das Bermudas é um dos exemplos clássicos mais conhecidos. Será que essas pessoas, aviões ou objetos, estavam no lugar errado, na hora errada, e desapareceram pelo portal ou passagem estelar? Só nos Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas são dadas por desaparecidas a cada ano, e cerca de 1% não é achada. Pesquisadores paranormais notaram uma intrigante tendência a desaparecimentos inexplicáveis associadas a áreas isoladas. O que teria acontecido com essas milhares de pessoas que desapareceram? Teriam caído em portais? Teriam sido abduzidas ou elevadas em um raio? Por que as inteligências por trás de abduções agem dessa forma, operando clandestinamente escondendo o que estão fazendo? Grupos inteiros de pessoas estão sendo levadas do planeta. Isso seria parte de um plano maior? O que acontece nesse desaparecimento em massa ninguém sabe. Onde culturas, cidades ou aldeias desaparecem ao longo da história. Ninguém jamais voltou. Por toda a história antiga, há relatos de grande número de pessoas que simplesmente desapareceu da face da Terra. Não sabemos, mas é possível que isso tenha ligação com extraterrestres. Será possível haver uma linha comum ligando os desaparecimentos ao longo da história? Mas, se extraterrestres realmente vêm removendo grupos inteiros de pessoas do planeta desde a antiguidade, qual pode ser o seu propósito?